Bom dia a todos. Já me foi informado, antes do início da gravação da audiência, de que não haveria possibilidade de acordo. Por essa razão, nós vamos dar início à instrução processual. E essa instrução nós vamos iniciar da seguinte maneira. Nós vamos primeiro ouvir o depoimento pessoal da parte autora. Em seguida, vamos ouvir o depoimento do representante da requerida, posteriormente das testemunhas arroladas pelo autor e, por fim, das testemunhas arroladas pela requerida. Como os senhores advogados sabem, a parte que não prestou depoimento ou as testemunhas que ainda prestarão depoimento, elas não poderão ouvir o depoimento daquela que prestará. Então, eu vou pedir, doutor João Francisco, a sua gentileza de pedir ao preposto da requerida que aguarde no outro ambiente onde ele não possa escutar, né? E eu gostaria que o senhor me mostrasse a sala, pedindo também que a eventual testemunha que se encontra no local, que ela se retire. Ok, isso. No caso aqui. Pode sair, não? Que a porta fosse fechada e que não houvesse... O senhor tem como trancá-la por dentro? Excelência, não tenho como trancar. Agora, poderia colocá-los em outra sala, se for o caso. Se Excelência, assim, entender. Colocar eles, ficam no aparelho dele ligado com a câmera. Não, eu confio na sua boa fé, doutor. Qualquer coisa, se quiser, durante a audiência, interromper e imediatamente apresentar, não se preocupe, que eu confio. Trabalhando mais boa fé. Eu confio na sua boa fé. Então, nós vamos iniciar com o depoimento do autor, senhor Vinícius. Senhor Vinícius, na medida do possível, eu gostaria que o senhor respondesse de forma objetiva as minhas perguntas. Né? Até porque eu queria só que o senhor lembrasse que eu trabalho todo dia com isso, eu inquiro pessoas. Então, eu sei quando as perguntas estão sendo feitas, quando as respostas estão sendo feitas e não são objetivas. Então, eu pediria isso da sua parte. E traga os fatos que a gente examina, tá bom? Então, vamos começar com a sua qualificação. O seu nome completo, por favor. Meu nome completo, Vinícius Queiroz Figueiredo. Seu Vinícius, o senhor é brasileiro? O seu estado civil? Brasileiro, solteiro. Solteiro, sua profissão? Sou empresário. Empresário. O seu endereço? Endereço residencial é Rua 10, Jardim São Cristóvão 2, Condomínio Del Leste 3, apartamento 306, Bloco 2. Perfeito. Eu vou pedir que o senhor não fique mexendo na cadeira, porque isso cria uma certa dificuldade para a gente aqui, para mim e para os senhores advogados, tá bom? Isso fique fixo. Pois bem, em rápidas palavras, eu queria que o senhor me contasse o que aconteceu no dia do incidente que a gente está tratando nos autos. O senhor entrou, eu sei basicamente que o senhor saiu e foi tomar, era uma sexta-feira, foi fazer um happy hour, né? Então, vamos começar depois do happy hour. Pronto. Depois que a gente finalizou lá, eu tinha deixado minha moto estacionada, como de costume, aqui na frente do Max Center, perto da porta de entrada principal, que tem outras portas. Quando eu fui procurar a chave, que o outro colega que estava conduzindo, estava junto comigo, não estava nem com ele e nem comigo a chave da moto. Né? Então eu não lembrava muito bem se tinha ficado no carro do Kelton ou se eu tinha esquecido na loja, porque a loja ela tem chave eletrônica, eu posso acessar mesmo sem chave, entendeu? Com a senha. Eu não lembrava se a chave estava aqui na loja ou se eu tinha deixado com o Kelton no bar. Então eu queria vir na loja verificar se a chave estava aqui, entendeu? Vamos parar aí, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, a partir daí, depois o senhor continua a sua história, tá bom? Sim, sem problema. Só atenção. Primeiro, há quanto tempo o senhor é lojista no Max Center? Aos mais ou menos 3 anos, quase. 3 anos, né? Quase 3 anos. Mais ou menos, posso dizer, 2019? Isso, mais ou menos isso. Né? O senhor é lojista de quê? Eu trabalho com manutenção e reparo de iPhones, iPads, produtos da marca Apple. Perfeito. Além de revenda também. Nesse dia, o senhor saiu que horas para o happy hour?
em torno de umas... Eu não recordo muito bem, mas umas 7 horas da noite, 6h30. É a hora que a gente fecha mais ou menos, que organiza, umas E que hora que o 7h30. senhor, Tá mais ou que hora que menos... o senhor fecha? 6h30, 7 horas, é isso? Geralmente 7 horas, 7h30 que a gente fecha. Ao horário de fechar a loja. Tá. E o senhor voltou que horas? Lá do... Sim. Era em torno de... Quando eu saí literalmente de lá, era antes de 1 hora, porque lá fechava antes de 1 hora, certo? Tá, Por conta de entendi. pandemia e tudo mais, lá fechava antes de 1 hora. No entanto, a gente se ficou conversando e tudo mais, Tá. o tempo passou, O senhor ingeriu bebida mas a gente saiu alcoólica? antes de 1 hora. Oi? O senhor ingeriu bebida alcoólica? Sim, senhor. Que tipo de bebida alcoólica? Cerveja e... Foi cerveja, se não me engano. Cerveja e uísque, uma coisa assim. Não, uma coisa assim não. São coisas distintas. Foi cerveja ou foi uísque ou foi os dois? Os dois, digamos. Um pouco de cada. Digamos não. Foi ou não foi? Seja objetivo. Foi. Vamos lá. Exatamente isso que eu estou querendo dizer. Objetivo. Então, o senhor bebeu cerveja e bebeu uísque. Sim. Tá. Faz um pouco de tempo, a gente não recorda. Mas tudo bem, vamos lá. Eu pediria que o senhor parasse a cadeira, por gentileza. Tá parado. O senhor sabe, o senhor então tinha bebido de 7h30 até por volta de meia-noite, meia-noite e meia, é isso? Olha, acredito que se eu bebesse esse tempo todo, periodicamente, eu acredito que eu entraria como alcoólico. Até porque eu não tenho muito costume de estar bebendo, entendeu? Tá certo. Eu não tenho realmente o costume de estar bebendo todos os dias, nem algo do tipo. Eu posso eu confirmo com o senhor que eu estava no ambiente desse horário até o horário que eu saí. Tá bom, Mas tá que eu certo. estava bebendo exatamente esse horário, não confirmo. Tá bom, tá certo. Então vamos lá. Vamos de onde o senhor parou a história. Aí o senhor chegou, né, não achou a chave, e aí. Sim, não achei a chave. Como recentemente o síndico do condomínio passou uma lista com quem tinha. Porque eu também não pensava antes que não poderia entrar. Pessoas nenhuma poderia entrar fora do horário. Só que antes, no máximo 15 dias antes, o síndico passou aqui na loja solicitando o CPF e nome completo de quem poderia entrar a qualquer momento dentro do Max Center. Certo? Uma lista, ele dizendo que ficaria com os seguranças para qualquer momento entrar na loja. Então eu me lembrei disso e bati no portão. Aí o segurança veio, já com a arma na mão, já, e abriu o portão até o joelho. Foi onde eu me identifiquei assim, falei meu nome e falei que eu tinha uma loja. Não mostrei identidade, mas estava com a identidade. Ele abriu o portão por completo, acima da cabeça dele. Eu nunca tinha visto esse segurança. Assim, eu conheço a boa parte do segurança. Não vou dizer que conheço todos. Boa parte do segurança eu conheço. Mas ele, como tem não sei se é noturno, dele o tempo todo, eu não costumava ver ele, nem tinha intimidade, como eu tenho com os outros. Assim, intimidade que eu digo conversar. E ele abriu o portão e eu pensei que ele tinha aprovado, me reconhecido e ter deixado eu entrar. Assim que eu fui adentrar, ele bateu a mão no meu peito, falou que eu não poderia entrar. E em outras palavras, né, meio zangado, assim, não sei, pelo horário que a gente estava ali, não sei, pelo nosso estado. E eu empurrei também ele automaticamente, também. Eu acho que foi uma questão de... ele me empurrou e eu empurrei ele de volta. Aí depois começou as agressões verbais, eu falando que eu trabalhava ali e tudo mais, e ele falando que a gente estava invadindo, e assim foi. Até quando chegou os meninos, eu entrei primeiro, aí chegou o Kelton e o Melk. O Melk chegou depois, e o Juan estava do meu lado, falando que a gente trabalhava lá, que a gente tinha uma loja, que a gente tinha o direito de entrar lá, que a gente queria verificar só a chave. E por que ele não acompanhava a gente até lá na loja e tudo mais. Só que naquele nível de euforia um pouco mais alto. As coisas não estavam falando um pouco alto, brigando, se xingando. Tanto da parte dele quanto da nossa parte. O senhor xingou também ele? Ele me xingou e eu xinguei ele também. Aconteceu Ou seja, isso. houve uma troca de xingamentos. Xingamento. Agressão verbal. Isso, agressão verbal, exatamente. Aí ele foi andando para trás, assoando um apito, porque o outro vigilante estava dormindo no carro dele. Esse outro vigilante não trabalha armado e é uma outra empresa, né?
Aí, mas quando esse outro vigilante chegou, já tinha acontecido tudo. Foi uma coisa, eu acredito que no meu ponto de vista foi bem rápido, tudo que aconteceu. Aí os meninos se afastaram, tava só eu e o vigilante. E o Juan E o senhor andando para a direção da sua loja? Não, direção da loja não. Entrando pro... Como o vigia tava recuando, eu tava chegando mais próximo dele. Todo o tempo. Ele não entrou em direção da loja, porque a loja fica no andar de cima e tem que pegar uma escada para subir. E a gente seguiu no outro sentido contrário dessa escada que dá acesso à loja. Aí foi quando ele fez o disparo, perto um lugar meio que um ponto de vista cego das câmeras, assim. Mas ainda dá para verificar. Depois que ele efetuou os disparos, eu saí assim, eu pensei que não tinha me atingido, porque eu não senti de imediato, porque eu estava bem próximo dele. Eu tentei sair andando normalmente, só que aí uma das pernas falhou e eu caí. Sentei no chão. Aí foi quando a Carol, a outra pessoa também que estava com nós, a Carol, ela percebeu que eu estava sangrando. Aí ela veio correndo, tá? O Kelton chamou a polícia. A polícia não demorou a chegar, questão de 10 minutos, eu acredito. Só que o vigia já tinha se evacuado juntamente com a arma. Aí ficou só o outro vigia falando que não tinha nada a ver com a situação. Entendeu? Tá certo. Vamos parar aí. Eu faço umas perguntas para o senhor. Tá? A primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: o senhor foi levado para o hospital. Qual hospital? Socorro 1. Socorro 1. O senhor teve alta no mesmo dia? Sim, alta no mesmo dia. Só fizeram o curativo e me liberaram. A bala não entrou, não ficou? Não, eu fiz, na verdade, corrigindo, por favor, corrigindo. Eu fiz raio-x, aí fiz o curativo, eles me liberaram. A bala atravessou, no caso. A bala e atravessou. Se tivesse bala, eles iam me operar lá no mesmo lugar. Tá certo. A bala atravessou. Foram quantos lugares? Foram 2 que me atingiram. Foram 3 disparos, 2 me atingiram. Um na perna direita, na coxa direita de raspão. Um pouco ao lado esquerdo, na cintura, que atravessou pro glúteo. Tá certo. Mas nenhuma, a de raspão e a do glúteo entrou e saiu, isso? Isso. Cintura. Tá. O senhor ficou com alguma sequela? Sequela. Sequela, não. Não ficou com nenhuma sequela. Mancando, né? não. Mancando, ainda bem. Ficou apenas a marca? Ficou, marca muito visível. Mesmo quando o senhor está vestido? Não, quando eu estou vestido não dá para ver. Não dá para ver, né? Porque é na região do glúteo, não é isso? Isso. O senhor anda vestido, espera-se. Sim. Agora o da coxa direita dá para ver. Quando eu estou de bermuda ou algo do tipo dá para ver. Ou seja, uma cicatriz. Uma cicatriz significante, não é uma cicatriz pequena. Uma cicatriz significante, não é uma cicatriz pequena. Mas o senhor não trabalha como modelo? Não, com certeza não. Tá certo. Então, tá bom. Tá certo. Continuemos. Constantino Pitágoras, o advogado João Francisco caiu, né? Suspende aí um pouco a... Vamos continuar a gravação. Pois bem. Então, o senhor ficou com essas duas, não ficou com sequela. Ótimo, ficou com essas duas cicatrizes. Exatamente, entendi. Quando o senhor entrou, ele já estava armado. Já, com a arma na mão. Com a arma na mão. E ainda assim, o senhor avançou. Sim, eu entrei. Sim, a gente avançou. Avançou. Objetivo, né? O senhor chegou a alguma... O senhor estava armado? Não. Não estava armado. Tá. E no momento em que ele disparou, o senhor estava próximo dele? Estava bem próximo. Acredito que um braço de distância, assim, mais ou menos. Braço de distância. E ele não teve nenhum tipo de... Ele avisou para o senhor que iria disparar? Não avisou em nenhum momento. Tá. Os 3 tiros que ele deu, né? Eu queria que o senhor descrevesse. Foram 3 tiros, seguidos, ou ele deu um tiro e o senhor avançou, ele deu outro tiro, o senhor avançou, como é que foi? Não, foi seguidos. Até porque se o primeiro tivesse me atingido, eu tinha... O primeiro tiro não atingiu o senhor? Não, o
primeiro não. Mas foi seguido. Os 3 disparos foram seguidos. 3 disparos foram seguidos. Mas depois do primeiro tiro, o senhor continuou avançando? Não, porque foi em seguida. Não houve espaço entre os tiros. Entendi. Foram em sequência mesmo. Eu sei, é como se fosse uma arma automática. Não teve como eu ter uma reação entre os disparos, entendeu? Entendi. E o senhor só percebeu que tinha sido atingido no terceiro tiro? Isso. Quando ele terminou os disparos, eu corri, logicamente. Eu não estava armado, eu não tenho colete, não tenho então quando atirou, o senhor voltou, retrocedeu? Retornei. Aí depois que eu senti a perna, que foi que eu caí, né? Entendi. Tá bom. O doutor João Francisco, o senhor tem perguntas, doutor? Então, tem algumas perguntas aqui. Por favor, só mesmo para esclarecer aqui. Vamos lá. E quando ele chegou ao local, o horário, ele já disse o horário? Disse que em torno de 1h. 1h da manhã. Quando o vigilante fez a negativa da entrada dele, ou seja, não autorizou, por que ele não acatou aquela... Na verdade, ele não chegou a mencionar que a gente não poderia entrar. Ele abriu o portão, ele me perguntou meu nome e abriu o portão. Aí que eu fui entrando depois que ele bateu no meu peito, foi depois da provocação, sendo objetivo, foi que ele informou que a gente não poderia entrar, entendeu? Então, eu não fiquei falando coisas para ele e não adentrei pelo conto de não poder entrar. Foi porque que ele bateu no meu peito, entendeu? Qual foi a necessidade, entendeu? Porque começou daí, entendeu? Não foi nem se ele não tivesse aberto o portão, já que não tinha autorização para abrir o portão, nada disso teria acontecido. Não tinha acontecido disparo, não teria acontecido esse tipo de coisa, entendeu? Então, essa é a minha resposta. Por que eu entrei? Foi porque ele não, de imediato, ele não falou isso pra gente, entendeu? Mesmo quando ele chegou perto do portão e abriu até o joelho, ele não falou que a gente não poderia entrar. E depois que ele levantou o portão até a cabeça, ele não falou que a gente poderia entrar. Depois que eu entrei, que ele bate a mão no meu peito, que ele falou. Então, essa é a minha resposta. No caso, então, o motivo da entrada é porque ele colocou a mão no seu peito? Não, o motivo da entrada foi que eu queria pegar a chave, entendeu? O motivo da discussão foi porque ele me empurrou, bateu no meu peito. Vocês eram quantos? 4 homens e uma mulher. E ele era quantos vigilantes? No momento? No momento era só um. E vocês estavam caminhando de forma agressiva, imponente na ocasião? Não, ninguém. Os outros, quem adrentou primeiro foi eu. Depois que eles ouviram a discussão, os meninos vieram tentar acalmar. Mas ninguém foi tentar bater nele, ninguém foi tomar arma, até porque ninguém sabe atirar, ninguém nunca nem pegou numa arma de nós 3, com exceção do Juan, que já foi aluno do Exército, mas nem ele não tentou, ninguém tentou bater nele, como mencionado, que ele falou que eu tentei agredir ele. Nas câmeras mostra que eu todo tempo estou com a mão para trás, então na verdade, eu sou muito menor do que ele, entendeu? Eu não teria nem, além de estar um pouco embriagado, não teria vantagem nenhuma sobre ele, fisicamente e nem nas minhas condições que eu me encontrava. Não tinha nenhuma situação, eu teria que imobilizar ele ou algo do tipo. Acredito que não teria isso. Ele tinha um porte físico maior do que o seu, mas no momento, quem estava sendo acuado? Ele ou vocês? Acuado? Ninguém estava acuando ninguém. Ele estava... Não. Ele estava... Doutor, faça a pergunta, doutor. Olha, doutor, por favor, faça a pergunta e não tente induzir a coisa. Faça a pergunta. Exatamente. Se possível, objetivo, inclusive. Né? Porque por favor, doutor Pedro. Quem comanda a audiência sou eu. Pode deixar. Fique tranquilo. Doutor, por favor. Isso aqui, doutor João Francisco, é objetividade. Entendi essa. Vamos lá. O primeiro disparo foi para o chão? Eu não vi a direção do primeiro disparo. Foram 3 disparos sequenciais. Sim.
Sim. Gostaria de saber se ao primeiro ele informou que não recuou, se todos pegaram na parte anterior, ou seja, na frente. Não entendi a pergunta, repete, por gentileza. E os disparos pegaram na sua parte da frente, anterior, não na posterior. Isso, na parte da frente. Os dois. Os dois. Um foi de raspão, mas dá para perceber que foi de frente assim. E o outro também. O outro foi na frente mesmo. Foi na cintura para cima. Como foram 3 disparos, mesmo sequenciais, ao primeiro não deu para você virar para que pegasse na lateral, por exemplo? Doutor, ele já explicou que os disparos foram sequenciais. Já explicou isso. Ok. Então, por favor, doutor. Mais uma pergunta, excelência. Só sobre uma questão assim. Ele falou que tinha uma lista de pessoas que poderiam entrar a qualquer momento. Gostaria só de saber, ele já olhou essa lista lá? Se eu já olhei? É. Sim, eu já olhei, inclusive já pedi para incluir alguns dos meus colaboradores. Que não estava, ok. Ok, excelência. Sem mais perguntas. Obrigado, doutor João Francisco. Eu agradeço ao senhor Vinícius. Senhor Vinícius, o senhor pode permanecer na sala de audiências. Eu gostaria de fazer umas perguntas a ele também. Doutor, o senhor não sabe que o depoimento pessoal, só quem faz perguntas é a parte ex-adversa, porque o objetivo do depoimento pessoal é esclarecer as dúvidas do juiz e da parte ex-adversa extrair eventuais confissões. Exatamente. Não há essa possibilidade, doutor. Eu entendo. O pedido está indeferido, doutor. O pedido está indeferido, doutor. O senhor fará perguntas para o preposto da requerida. Doutor João Francisco, eu peço a sua gentileza para que o senhor faça adentrar na sala o preposto da requerida, mostrando ele adentrar a sala. Cláudio. Bom, vai fazer aqui. Ou vai se até fazer aqui, né? Mas sabe. Doutor João Francisco, eu vou pedir da sua parte uma gentileza de que o senhor permita que o preposto fique no primeiro plano, por gentileza. Isso. Muito obrigado. Bom dia, senhor. Bom dia, excelência. Eu vou fazer umas perguntas e vou pedir ao senhor objetividade. Por favor. Perfeito. Tá? Objetividade. O seu nome completo, por gentileza? Clauber Gomes Rocha. Glauber? Não, Clauber, com C. Clauber. Clauber Gomes Rocha. O senhor é brasileiro, o seu estado civil, o senhor Clauber? União Estado. União Estado. Sim. A sua profissão? Administrador. O seu endereço completo, por favor. Rua 35, quadra 60, casa 30, Coatrac 4. São Luís Maranhão, né? São Luís Maranhão. Perfeito. O senhor é preposto da empresa, o senhor é proprietário, o senhor trabalha lá, qual é a sua relação com a empresa? Eu gerencio a parte patrimonial da empresa, eu sou funcionário. O senhor é funcionário, tá. E o senhor que gerencia a parte patrimonial. Esse vigilante que se envolveu nesse episódio, ele tinha quanto tempo de casa? 3 anos de casa no período. 3 anos de casa. Ele permanece ainda? Permanece conosco ainda. Permanece. O senhor sabe dizer se ele respondeu a algum processo criminal ou está respondendo? Não, excelência. Não se respondeu. O senhor não sabe dizer ou ele não respondeu? Não, ele não respondeu. Até mesmo porque nós temos para admissão do colaborador, a gente exige as certidões, correto? Então, isso está negativo. E, posteriormente a esse fato, ele está respondendo o processo? Não, nenhum. Nenhum até agora. O senhor não tem conhecimento, né? Não tem conhecimento disso. Perfeito, tá bom. Bem, o senhor sabe um pouco da história, tá? Então eu vou partir desse pressuposto de que o senhor sabe da história, até porque, tá bom? Ele tinha a autorização, ele tinha a determinação de não deixar ninguém entrar no MAC, independentemente se fosse ou não lojista? Sim, não poderia entrar. O acesso é até às 20 horas. Né? Depois que saísse a última pessoa, ninguém entrava mais. Essa era a autorização dele. Isso. O senhor sabe dizer se isso valeria, inclusive, para os lojistas? Sim, também.
salvo aqueles que tivesse alguma atualização na listagem, né, que fosse fazer algum serviço, que isso ocorre principalmente de dia, né, aos finais de semana por causa do... Eu pergunto no horário da noite. Estou sendo Não, objetivo não. com o senhor. Não, No horário da noite, ou seja, nenhum lojista, nem mesmo o lojista, tinha autorização para ingressar no prédio. salvo se tivesse algum serviço já agendado. Perfeito. Quem fazia essa comunicação para o caso dos serviços agendados? A administração do Max Center. A administração do Max Center. Então, a administração do Max Center nunca passou uma lista para a empresa, informando pessoas que poderiam ingressar a qualquer momento. Não passou. Perfeito. Então, ninguém poderia entrar no Max Center, correto? Não poderia. Quando foi batido na porta, ele levantou até o joelho, correto? Correto. Essa era a postura adequada? Não era. Não era a postura. Qual era a postura adequada? Na verdade, não era nem para ter aberto o portão, né? Certo? Então, quando ele levantou o portão todo, também não era uma postura adequada. Não era. O senhor diria, então, que houve aí uma falha do próprio vigilante ao levantar o portão. Isso, houve uma quebra de procedimento, né? A partir do momento que ele abriu o portão. Perfeito. Tá certo. Se ele não tivesse aberto o portão, nada disso teria acontecido. Não teria. Então, o senhor diria aí que houve uma falha. Sim, houve uma falha, uma quebra de procedimento. Mesmo ele... Quebra de procedimento é falha, senhor. Isso, assim. Então, houve uma falha. Tá certo. Então, vamos continuar. Então, vamos esquecer o autor. Ele se colocou numa situação de perigo, digamos assim? Sim. Ao abrir. Tá. Quando ele, ao abrir, ele sacou a arma. Qual é a orientação de saque, de utilização de arma da empresa? A utilização de arma é só em caso de eminência de realmente risco de combate, certo? Neste caso, me permite, por favor, excelência. Não, por favor. Ele, quando estava com a arma em punho, ele reconheceu uma das pessoas e, pelo fato disso, ele abriu, não tirando a quebra do procedimento. E aí, na hora que ele reconheceu aquela pessoa, por isso que ele levantou, ele já estava na mão, ele guardou a arma novamente no seu coldre, tá? O senhor juntou as imagens das câmeras, né? Sim. Tá. Nas imagens, e eu não estou dizendo que as imagens detectaram tudo, mas pelo que eu me lembro das imagens, não há essa... O tempo todo ele está com a arma em punho. Tem um momento da arma que ele está com a mão, na hora que ele é jogado para a parede, né? Essa arma já estava no coldre, entendeu? Foi justamente na hora que eles foram para cima. Isso foi por volta de 2h43, salvo engano. Entendi. Tá certo. Entendi. O vigilante sofreu alguma agressão física? Não, ele só teve um empurrão. E ele chegou a empurrar o autor? Chegou. Tem um certo momento da imagem que mostra realmente ele empurrando o autor. Pelo que eu vi da imagem, não se ouviu a mesma imagem que eu vi. Pelo que eu vi da imagem, o empurrão primeiro foi do vigilante. Sim. É um procedimento adequado? Doutor, naquele momento... Veja, o senhor já me disse que houve uma falha. Não, a falha foi no portão. Isso. Portão. E aí, pois era o procedimento. Se ele abriu porque reconheceu, e o senhor acabou de me dizer, ele reconheceu uma das pessoas, foi o autor que ele reconheceu? Não, ele reconheceu a pessoa que estava com o autor, do lado do autor, outro acompanhante. Tá. Que trabalhava lá com o autor? Não, ele andava pelo shopping. Por isso que ele andava pelo shopping. Então, quando ele conheceu, se ele conheceu e abriu, por que ele empurrou? Não, o empurrão já aconteceu, como eu estou falando para o senhor, já na parte da imagem, lá quando ele estava com a arma. Aquele portão. Não, senhor. A abertura, no primeiro vídeo, eu tenho um empurrão. Eu tomei o cuidado de assistir os vídeos. No primeiro vídeo, eu tenho um empurrão. Doutor, eu não lembro desse. Eu não lembro desse primeiro. Eu lembro da parte que estava bem acuado, correto? Certo? Mas respondendo a sua pergunta por parte do empurrão, ali ele realmente não havia essa necessidade. Já no segundo empurrão, quando teve, foi realmente se
resguardando para que ele se protegesse. Então, o primeiro empurrão não havia necessidade, o senhor quer dizer isso? Não. Tá bom. Então, nós temos duas falhas, a abertura e o primeiro empurrão. Tá bom. Prosseguindo. Vamos esquecer, quando ele atirou, qual era o procedimento adequado estabelecido pela empresa para uma situação como essa? Ao atirar, ele deve tomar que providência? Primeiramente, o primeiro tiro, doutor, quando ele estava sendo oculado. Não, esqueça esse fato. Quando um vigilante profere 3 tiros, né, e acerta alguém, o que a empresa recomenda que ele faça? Depois do disparo do ocorrido? Exatamente. Primeiro contato com a empresa, certo? Entrar em contato conosco, que foi feito esse contato, certo? Inclusive estive presente no local posteriormente, tá? Avisando o fato que tinha ocorrido, certo? Para poder que a gente possa fazer a análise do fato que aconteceu. Então, ainda assim, ele fez, tá bom. Ele fez. Então, tá certo. Ele chegou a ser agredido por algum dos acompanhantes do autor? Doutor, as imagens mostram através de um empurrão e por agressão verbal. E o senhor sabe dizer se ele retrucou essa agressão verbal ou se ele fez agressão verbal? Não sei dizer para o senhor. Não sabe dizer. Tá bom. Quantos vigilantes trabalhavam no dia? Um vigilante, um posto 24 horas. O outro era porteiro de outra empresa. Ou seja, não trabalhava com o senhor, não estava com o senhor lá. Não era da empresa de vocês. Não era da empresa. O outro era porteiro de outra empresa. Mas também trabalhava no mesmo local? Isso, mesmo local. Eles trabalhavam como porteiros e nós trabalhávamos como vigilantes. Armado. Ele apitava quando as pessoas entravam. Ele apitava para alertar quem? Alertar o porteiro, justamente solicitando o apoio. Também solicitando apoio, entendi. Tá certo. Os 3, o senhor disse que deu o primeiro tiro. Quantos tiros foram? 3 disparos. 3 disparos. A arma foi entregue à polícia, não foi? Foi, sim. Foi entregue à polícia. Nesses 3 disparos que foram dados, né, eles foram... Havia alguma orientação de como se dá esses disparos, né, em casos como este? Sim, ele correndo o risco de ser agredido ou de alguém vir pegar sua arma, ele deu um disparo de advertência. Um disparo de advertência. Como é que é feito o disparo de advertência? É para cima, é para baixo, é para o lado? Doutor, o ideal seria para cima, tá? Como lá é um ambiente fechado, se ele desse esse disparo para cima, a cápsula poderia, o projeto poderia respingar e voltar novamente. Então ele deu o disparo para o chão. O primeiro disparo não pegou no autor. Os senhores conseguiram identificar esse disparo no chão? Doutor, não. Como o senhor fala em que sentido? Veja, se o senhor está me dizendo que o correto, e aí eu poderia chamar a terceira falha, que o correto seria atirar para cima, mas que, nesse caso, era um ambiente fechado, os senhores estão para o chão. Então, se foi para o chão, o projétil devia ter uma marca no chão. Foi identificado Sim. Isso? Doutor, foi identificado. Lá está a marca. Tem a marca no chão. Tem a marca no chão, tá certo. É isso. Tá bom. Eu vou... O senhor quer esclarecer mais alguma coisa? Posso, doutor? Com licença. Não, fique à vontade. O moço já agora vai fazer 4 anos, certo? É um vigilante que nunca apresentou nenhum tipo de problema para nós, tá? Sempre trabalhou de forma digna, certo? Nenhuma das suas certidões são negativas, até hoje, até o momento, até mesmo que ele fazia reciclagem, acabou de fazer uma reciclagem, outro curso, tá? Então, é tirada a certidão. Foi uma situação atípica, onde todos os procedimentos, né, administrativos e operacionais foram tomados. E, a respeito do colaborador em si, eu não tenho nada a declarar negativamente, entendeu? Mas ele cometeu falhas. E por conta dessas falhas, ele não sofreu nenhum tipo de punição? Doutor, nesse caso lá, não. Tá? Até mesmo, como eu falei anteriormente, o senhor ele reconheceu uma das pessoas que estava com o acompanhante, que ocorreu do fato, entendeu? E aí, ele acabou fazendo da forma que todos nós já sabemos. Tá bom, tá certo. O senhor acaba de reconhecer algumas falhas. Né? O senhor acaba de reconhecer algumas falhas e chega a dizer, inclusive, que se não tivesse tido essas falhas, provavelmente não teria acontecido. E ainda assim a empresa não tomou nenhuma atitude em relação ao colaborador. Doutor, houve uma advertência
verbal. Tá? Ele foi chamado na empresa, posteriormente, nós conversamos, até que eu fiz toda a apuração dos fatos, né? E a apresentação do armamento, até mesmo dentro da delegacia. Uhum. Só foi uma advertência verbal, não foi escrita, mas houve advertência. Advertência. Também, nós passamos, doutor, na contratação, por favor, nós passamos, na contratação passa com um treinamento, certo? E nós também temos essa reciclagem diária, a gente conversa, bate sempre um papo, né? Uhum. E eles atestam isso. E, posteriormente, quando aconteceu isso, tá? Que teve uma não autorização da abertura da porta, nós conversamos também sobre esse processo. Não só com ele, mas com todos os outros demais colaboradores. Tá certo. O doutor Pedro Guimarães, o senhor tem perguntas, doutor Pedro? Por favor, se tiver, faça de forma objetiva, por gentileza. Sim, Excelência, Vossa Excelência já esclareceu muitas coisas, né? Mas eu gostaria de perguntar mais algumas coisas aí ao preposto da empresa. Por favor, de forma objetiva, pode fazê-las. Quanto ao procedimento também, o vigilante não tem nenhum registro no processo de que o vigilante tenha solicitado a identificação do autor, né? Esse é o procedimento da empresa, não pedir nada. Como é que funciona o procedimento lá na identificação da pessoa que está tentando acessar o local? Não, tem que ser identificado, tem que ser solicitada a identificação para poder acessar o estabelecimento. Certo. E aí o senhor afirmou aqui que após certo horário não seria possível a entrada de qualquer pessoa no local, né? Então eu pergunto, se algum objeto, vamos supor, a chave da pessoa, a chave do domicílio da pessoa estivesse lá na loja ou em algum outro local, a pessoa não poderia entrar? Não poderia, porque é um procedimento administrativo do estabelecimento, não da vigilância. E todos são cientes dessa situação. Então, o proprietário não poderia adentrar o seu estabelecimento, nem o inquilino. Nem o inquilino. Ele seria cerceado, essa possibilidade. Salvo se tivesse na listagem, entendeu? E autorizado. Certo. Mas o que o doutor perguntou foi o seguinte: se não seria o caso dele ter pedido a identificação do autor, foi isso que ele perguntou. Não, sim, como eu falei para o senhor, ele não solicitou, tá? Então, assim, sim, ele não solicitou, eu já sei. Ele não solicitou, essa parte, essa eu já sei. A pergunta que o doutor quer fazer, e que eu acho relevante, é saber o seguinte: não era uma obrigação dele ter pedido? Já que a pessoa se apresentava como lojista? Doutor, veja só, ele não conhecia o lojista. Eu sei, essa parte eu já sei. A pergunta que eu estou fazendo ao senhor, já que ele levantou, já que ele conhecia alguém, não era o caso, e a pessoa estava se declarando como lojista, não era o caso de pedir a identificação dele? Não, claro, sim, com certeza. Já que ele disse que era lojista, então apresentava como lojista. Entendeu? Sim, mas não era o caso do vigilante pedir essa identificação, doutor? Sim. Então, podemos dizer que é uma outra falha? Não ter pedido? Não, não poderia dizer outra falha. Não estou falando para o senhor. Ele reconheceu a pessoa que estava lá. E perfeito, o colega... Perfeito, já entendi. Doutor, por favor. Vamos lá, prosseguindo aí, então. Após o incidente, né, porque a Excelência já sanou muitas situações aí do ocorrido, a empresa prestou algum tipo de assistência ao autor? Olha, a empresa tentou em contato com ele, mas sem êxito. A administração da empresa tentou em contato, mas não teve êxito. Certo, porque o meu cliente disse que não houve. A empresa tentou o contato como? Doutor, eu não sei dizer para o senhor nesse momento através de quê. Eu sei que a administração da empresa, depois que está... Mas eles não sabiam que ele tinha uma loja no Max Center? A empresa não. Ele se identificou como lojista. Nós não conhecemos ele como lojista. Tá bom. Entendeu? Pode continuar, doutor Pedro. Então, deve haver algum registro, né, desse contato. Tudo bem. Isso aí, na verdade, quem tem o Max Center, não a empresa de vigilância. Essa tentativa de contato foi feita por que meio? Olha, eu não sei informar nesse momento, mas com certeza através de telefone ou em loco também no local. Eu não sei informar nesse momento que a administração foi tomada ação. Tá? Não houve comunicação escrita? Não houve. Certo. Então a empresa não se ofereceu para pagar as despesas médicas dele, acompanhamento psicológico, nada? Não teve, até bem porque a gente não sabia como estava o andamento do estado dele, né? Até então. Entendi. Quantas tentativas foram feitas? Doutor, eu não sei lhe informar, porque isso é uma parte administrativa, tá? Mas o senhor não é gerente? Gerente supervisiona a atividade da empresa? E a parte operacional, tá? Vigilância, patrimonial, vigilância. Administrativa, e tem outra pessoa que gera
essas questões administrativas. É porque, como comunica Doutor, a pergunta, vamos lá. A pergunta, deveria estar ciente, né? a pergunta. Então não houve nenhuma reparação, não houve nenhuma oferta de reparação. Sem mais perguntas, Excelência. Ok, tá bom. Ok, perfeito. Vamos lá. Muito obrigado, senhor Clauber. Obrigado. Se quiser permanecer, pode permanecer. Né? Eu só pediria que o senhor trocasse de lugar com o doutor João Francisco, para que ele ficasse no primeiro plano. Pois bem, doutor Pedro, as testemunhas. Tem uma água? Doutor Pedro, as testemunhas. Só um minuto, Excelência. Estão tentando acessar o ambiente. Que eles tentaram antes, e aí eles, como não teve autorização, eu recomendei que eles aguardassem. Sim, senhor. Eu dou um pause na audiência, doutor Gervásio. Por favor, Pitágoras. Doutor Pedro, para fins de registro, eu gostaria que o senhor formasse sobre as testemunhas. O senhor dispensa as testemunhas? Isso, Excelência, em virtude da impossibilidade aí de acesso deles e da própria capacidade deles de conseguir manipular o acesso ao sistema, eu acabei tendo que dispensá-los. Perfeito. Mas o senhor sabe que nós tínhamos disponibilizado a sala de audiência deste juízo. Isso, perfeitamente, Excelência, perfeitamente. Foi por motivo que cabe a eles. Ok, perfeito. Obrigado, doutor Pedro. Então, nós vamos passar a ouvir o depoimento a única testemunha da parte requerida que se encontra presente, uma vez que a segunda também foi dispensada, não é isso, doutor João Francisco? Ótimo. Sim, Excelência, dispenso a Tá certo. Bom dia, senhor Carlos. Bom dia, Excelência. O senhor nos ouve bem, senhor Carlos? Sim, senhor. Perfeito. O seu nome completo, qual é? Carlos Adalberto Almeida Costa. Brasileiro. O senhor é casado? Solteiro? Estado. O senhor vive em união estável. Sua profissão? Vigilante. O seu endereço completo, por gentileza? Avenida Venceslau Braz, número 22A, Diamante. Diamante. O senhor participou de todos esses fatos, né? Que deram origem a essa ação, não é isso? O senhor é o vigilante que estava no dia, correto? Sim, senhor. Eu vou ouvir o senhor meramente na condição de informante, tá? Uma vez que o senhor participou de todos os fatos ali envolvidos. Deixa eu começar perguntando para o senhor. O senhor respondeu ou responde algum processo crime por conta desse fato? Por conta desse fato, estou respondendo. Por causa desse fato. O senhor está respondendo? Sim, senhor. Como é que está o processo? O senhor já foi ouvido pelo juiz? Não, senhor, ainda não foi ouvido. Ainda não foi ouvido. Não, senhor. E o senhor foi denunciado pelo Ministério Público? Fui denunciado pelo Ministério Público. Foi denunciado. E o senhor foi denunciado por qual crime? Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Tá? O senhor, ao ser denunciado pelo Ministério Público, tentativa de homicídio, o senhor constituiu um advogado, correto? Sim, senhor. Como é o nome do seu advogado que o senhor constituiu? Carlos Alberto. A empresa que está pagando esse advogado? Eu doutor aqui, a empresa que está pagando o advogado. Então é o doutor aqui do lado que advoga para o senhor no crime, correto? É isso? Sim, senhor. Do João Francisco Serra Muniz. É ele que advoga para o senhor no crime, correto? Sim, senhor. Tá certo. Então, o senhor foi denunciado por tentativa de homicídio. Tá certo. O senhor quer dar sua versão sobre os fatos? O senhor quer dizer? Sim, senhor. Por favor, fique à vontade. Esse fato ocorreu num plantão meu, às 2h40, 2h41, 1h, onde o senhor Vinícius chegou lá simulando um roubo da moto. Eu não o conhecia, nunca tinha o visto, mas me deparei com uma pessoa conhecida, ou seja, de vista, e sabia que trabalhava numa loja lá, não sabia qual. E até porque eu não tenho muito contato com os lojistas. São poucos os lojistas que tinham contato comigo diretamente. Tinha um outro rapaz que trabalhava comigo lá na época, o Anilson, que viria testemunhar também.
era ele que tinha mais contato. Por a gente trabalhar com arma durante o dia, a gente não tinha muito acesso às lojas, né? Então, esses contatos, muitas das vezes, eram feitos diretamente com o lojista, diretamente nos procurava por qualquer eventualidade. Então, quando o senhor Vinícius me procurou, né, eu, por não conhecer, eu só fiz olhar, mas eu conheci o outro de vista, né, e levantei até o joelho o portão. O senhor Vinícius me relatou que a moto dele teria sido roubada, né, e eu, tentando, né, me comunicar com ele da melhor forma, expliquei para ele que eu não poderia fazer muita coisa, mas poderia lhe dar um suporte. Levantei o portão a mais, né, e informei a ele que eu poderia fazer uma ligação para a polícia e pela manhã, logo, já que já estava pela manhã, independente que fosse um domingo ou um sábado, o pessoal do shopping, que são da direção do shopping, da direção do shopping, eles sempre se fazem presente, né, ainda mais quando tem esse tipo de ocorrido. Até porque não seria a primeira vez que uma moto tinha tido notícia de ter sido roubada, embora não tivesse sido roubada, fosse descoberta dentro do estabelecimento da área do shopping, que inclusive um vigilante com um agente de limpeza carregou para lá, porque o dono estava embriagado e não lembrava onde tinha deixado a sua moto, né? E já tinha passado um horário para que a vigilância não se responsabilizasse, né, dela lá fora, foi colocada para dentro do shopping. Então, eu orientando ele não, como é que se chama, não aceitou isso da melhor forma e disse que queria que ia entrar, porque ia entrar. Eu disse, senhor, aqui tem um horário, que o senhor não entra. E ele se direcionou para cima de mim. Eu usei meu braço, né? Até porque eu estava na linha do portão para dentro e não da linha do portão para fora, né? E eu fiz isso para que o conteve, não para o desmerecer, como eu acho que foi isso, dessa forma que ele aceitou, que ele recebeu, né? Estava ali como um agente de segurança, não para fazer só a segurança do shopping, mas a minha, em primeiro lugar, do meu parceiro de serviço e das pessoas que estavam trabalhando ali, porque ali existiam operários trabalhando. E ele não aceitou isso e começou. E eu, da melhor forma, e sempre tentando evitar. Outra, eu não posso deixar de ressaltar isso. Quando me direcionei ao portão com a arma em punho, até porque eu não sabia quem estava do outro lado. E o portão, ele é vazado, é uma tela, né? E não tive como conhecê-lo, né? Até pela falta da claridade de energia, né? Era pouca. Então, ao conhecer, depois dessa situação toda, eu vim com a arma até um determinado momento, pedindo sempre para se afastar e apontando câmeras. Eu creio que ele se recorda disso. Apontando câmeras, senhores, os senhores estão me dando direito. Existe um horário aqui, tá, os senhores não estão respeitando, né? E depois o colega dele, não, eu sou lojista, disse, não, agora independente de que o senhor seja lojista ou não, eu não abri portão para os senhores entrar. Eu abri o portão para ver uma comunicação melhor. Foi esse o objetivo, né? Eu creio que se você olha um conhecido, uma pessoa que, de uma certa forma, tem uma comunicação com você, você vai abrir a porta da sua casa para se comunicar melhor com ela, não vai ficar de porta fechada. E foi o que eu fiz. E ele abusou disso. Logo depois, acho que se passou 1 minuto, mais ou menos, o rapaz, o magrão, que é identificado como magrão, que eu também nunca tinha visto, chegou no carro logo em seguida, o portão ainda estava na metade da trajetória do corredor, ele chegou, certo? E ao invés de apaziguar, já que ele dizia estar com a chave, que depois o Vinícius alegou em depoimento, que foi a chave que ele esqueceu, não foi o roubo da moto, mas foi o roubo da moto que ele alegou a minha pessoa. Então, o rapaz chegou, já que era uma chave que ele tinha esquecido, ele ligou antes para esse rapaz, então deu tempo de ele ter conhecimento de que essa chave estava no poder desse rapaz. Não havia necessidade de ele bater lá no portão, né? Forjar ou omitir, criar uma situação. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. O senhor tinha autorização para abrir o portão? Não, senhor, mas independente da autorização... Não, o senhor tinha autorização ou não tinha? Foi o que eu perguntei para o senhor. Não, senhor, não. Tá. Não tinha, não. O senhor não tinha autorização. Se o senhor não tivesse aberto esse portão, teria acontecido o que aconteceu? Não, senhor. Não teria acontecido o que aconteceu. Foi uma falha ter aberto? Foi uma falha, sim.
Deixa eu colocar uma coisa para o senhor. Quando o senhor veio andando, o senhor pediu identificação de alguém? Documento? Não, senhor. Inclusive... Eu estou perguntando para o senhor. Tudo bom, Por tudo bom. enquanto. Desculpe. Você pediu identificação de alguém? Não, senhor. Perfeito. Quando a pessoa se disse lojista, o senhor achou que poderia essa pessoa estar mentindo? Na realidade, nenhum deles se identificaram como lojista para mim, não. Não foi identificado... Acabou de dizer que se identificou. Não. Não. Está gravado. Senhor, está gravado. Está gravado. Eu disse. Você acabou de dizer que está gravado. Por favor. O senhor disse. Minha pergunta é, o senhor, quando viu que podia ser um lojista, o senhor imaginou que ele pudesse fazer algum tipo de assalto, de algum outro tipo de mal feito no interior da loja? Não, senhor. O senhor me disse que tinham outras pessoas dentro do prédio. O seu colega, companheiro, e tinham pessoas fazendo obras. Que obras eram essas? Era botando um todo, a extensão de um telhado, porque quando estava chovendo... Eram quantas pessoas que estavam lá dentro? Tinham duas operários. O senhor que autorizou eles a entrar? Não, senhor, foi autorizado pelo shopping. Tá, mas estava no seu plantão? Estava no meu plantão. Eles, quando chegaram, mostraram o quê? Um documento? O que foi? É entregue uma listagem, o nome da empresa e o nome dos operários que vão fazer trabalho lá e a identificação. O senhor pediu o documento deles? Sim, senhor. Pediu o documento deles. O senhor, como segurança, qual é a sua função? É garantir o patrimônio do shopping? Em primeiro lugar, a vida de quem estava ali. Perfeito. E depois? Patrimônio do shopping. Patrimônio do shopping. O lojista tem interesse de danificar o patrimônio do shopping? Não. Não. Tá certo. Não. Tá bom. Toda essa confusão, o senhor trocou agressão verbal com ele? Não, em momento algum. Em momento algum eu agredi verbalmente, chamei para... O senhor prestou depoimento na polícia? Se eu prestei depoimento, prestei, após o ocorrido. O senhor leu o depoimento que o senhor prestou na polícia? Dia após o ocorrido. O senhor leu o depoimento que o senhor prestou na polícia? Eu li? Sim. Não, senhor. Tá certo. Doutor João Francisco. O senhor tem perguntas? Excelência, só vou botar aqui para eu poder botar assim. Excelência, eu tenho aqui algumas perguntas. Gostaria de saber, com relação aos disparos, como ocorreu, né, a sequência dos disparos. Tu pode responder, senhor Carlos Alberto? Posso sim, senhor. Primeiro disparo, se me der a permissão de narrar o ocorrido antes do disparo, minutos antes do disparo, para que seja entendido a questão dinâmica do disparo. Pois não. O Vinícius, ele muitas vezes tentou, né, contra a minha pessoa, ou seja, contra a arma. A minha arma ela fica na altura do peitoral, certo? E várias vezes ele fez isso, ele foi para cima da minha arma. Eu todo tempo contendo ele com um braço. As câmeras apontam isso várias vezes, eu levando ele braço. Então, como o senhor Magão lá fomentou muita, né, inclusive fui cuspido, fui xingado, inclusive o senhor Vinícius pelo Magão, tá? Então teve um dos momentos no qual eu estava numa posição de frente para a porta, que o amigo do Vinícius que foi identificado, que eu identifiquei visualmente, né? Identifiquei ele como um lojista, porque eu sabia que ele trabalhava numa loja, e ele foi lá fora. Quando ele foi lá fora, o seu Vinícius se aproxima de mim e leva a mão, né, na minha direção. Então, o que eu fiz? Eu empurrei. Quando eu empurrei, ele correu para cima da minha arma. Visivelmente, isso as câmeras mostram. Né? E o outro baixinho, que eu não sei o nome dele, parece que está viajando aí, certo? Correu para o outro lado do meu braço, ou seja, eu estaria imobilizado. Eu saí, dei uns passos para trás, uns 4 ou 5 passos para trás, e eles foram atrás de mim.
a mesma dinâmica que eles fizeram mais lá atrás. Então, o que eu fiz? Eu puxei da arma e dei o primeiro disparo. Né? Foi contado em segundos. Né? O primeiro disparo, me afastei mais um pouco, o senhor Vinícius continuou, né, em cima de mim. Quando ele agarrou, rasgou meu colete, eu dei o segundo disparo, que foi em uma das pernas. Né? Se pegou de raspão e ele continuou. Eu tive que efetuar um outro disparo. Pois não, doutor? Excelência, Mais alguma pergunta, doutor? mas só uma única pergunta que até antes que só para já fiz para o autor. Após a negativa de entrada no shopping, o que eles fizeram? Assim, qual foi a atitude dele? Você negou a entrada? Não, isso já está claro, doutor. Ele já explicou. Ok. Sem mais perguntas. Ok. Doutor Pedro, perguntas? Excelência, algumas. Pois não. Vamos lá. Gostaria de perguntar para ele se, no momento da chegada da polícia, né, após a dinâmica do acontecido, onde ele se encontrava. Eu, nesse momento, eu não estava mais dentro do shopping, da área do shopping. Tanto que quando eu voltei, a viatura tinha terminado de sair. A viatura já ia dar o bom no canto. Não foi isso que o doutor perguntou. Ele perguntou onde é que o senhor estava. Foi isso que ele perguntou. Responda o que for perguntado. Onde é que o senhor estava? Foi isso que eu entendi. Que... Não, aonde o senhor estava quando chegou a viatura da polícia? É isso? Quando a viatura chegou, eu estava atrás, numa praça que tem. Uma pracinha que tem. Eu pedi apoio para a polícia, eu fui que ligou para a O polícia. senhor estava onde? Tem uma pracinha. Peraí. Vamos lá. Quando a polícia chegou, o senhor estava onde? Eu conheço o local lá. Onde é que o senhor estava? Tem uma praça logo do outro lado desse shopping, desse... Não tem uma praça. Tem um estacionamento. Não, Onde não é que o senhor é. estava? Tem uma praça ali, nas mediações do shopping. Tá, e por que o senhor não se apresentou à polícia nesse momento? Eu estava aguardando a empresa me buscar. Tanto que eu liguei para a empresa, liguei para o meu supervisor. Então o senhor viu a polícia chegar e não se... Não, eu não vi a polícia chegar. Não vi a polícia chegar, não. Então o senhor estava onde? Se a praça era ali do lado, onde é que o senhor estava? A sirene da polícia. Quando eu cheguei, eles já tinham levado, inclusive, o rapaz aí. E onde é que o senhor estava? Onde é que o senhor estava? Estava na praça. E por que o senhor não se apresentou na polícia? Eu tinha que me apresentar com a empresa. Eu estava aguardando a empresa. Então o senhor ficou escondido na praça? Não, escondido não. Eu estava lá aguardando o pessoal da empresa. Tanto que eu liguei e eu coloquei a situação onde eu estava. Primeiro lugar. Pergunta, doutor Pedro. Pode continuar. Vamos lá. Então, o senhor se evadiu do local? Daquela localidade, do shopping. Eu estava do outro lado. O senhor saiu do local, chamou a polícia e se evadiu do local, é isso? Não, eu chamei a polícia, foi muito antes de acontecer tudo isso. Tudo isso. Ele, se vê um horário, tem as ligações do Copom, certo? O horário que eu liguei e o horário do ocorrido. Então, havia uma pessoa ferida no chão e o senhor preferiu aguardar a empresa. Não, essa pessoa, após o ferimento, eu ainda fui ver ele. Sou socorrista também. Eu fui ver a gravidade, cheguei perto dele ainda para olhar. Né? Como eu vi que não tinha nada grave, mas os amigos dele estavam ligando. Umas pessoas aí que tinham que ir. Eu apenas liguei para a empresa, informei a situação e falei onde eu estaria, aguardando a polícia. Quando eu escutei a sirene da polícia, infelizmente, eles, quando ligaram a sirene, ligaram já na saída do shopping. Eu escutei a sirene da polícia, que eu me aproximei, a polícia já ia descendo a via, que era um... Próxima pergunta, doutor Pedro. Aguardando a Próxima empresa. pergunta. Então, o senhor, na condição de turista, Próxima pergunta. sabe que existem artérias, né, que passam pela coxa. Doutor, e objetivamente, próxima pergunta. Qual é a próxima pergunta? o fato ocorreu A entre gente traz conclusões. Ele diz o que ele quiser. A gente traz conclusões. Para outra pergunta. O fato ocorreu no final do dia 10, né, e se estendeu até o dia 11. E, de acordo com a investigação da polícia, o senhor só se apresentou na delegacia para prestar depoimento no dia 17. Por que isso? Só isso, são questões administrativas, isso aí eu não sei de informar. Né? Não sei se foi autorização, meu nome, a questão de delegado, né? Essa é questão administrativa. Eu me reservo, né, nessa resposta, que eu não entendo nada desse aspecto. Então, o senhor foi orientado pela empresa a não comparecer na delegacia, é isso? Não, em momento algum. Eu só fui informado o dia que eu deveria me apresentar. O que ocorreu entre a informação da empresa e a delegacia, eu
Não entendo nada, não. Uma última pergunta. O senhor agiu conforme a orientação da empresa? Não, senhor, eu não agi conforme a orientação da empresa, até porque a empresa não pediu para eu sair daquele local, tá? Não, eu me refiro à situação de se prestar depoimento à polícia. O senhor agiu conforme a empresa lhe orientou, foi isso? Não, eu fui informado pela empresa que eu deveria me apresentar na delegacia dia X. Então, eu creio que a empresa entrou em contato com o delegado, e o delegado foi que marcou a data do meu depoimento. Eu creio que até para não entrar em conflito ou encontro com a pessoa que se sentiu agredido. Né? Perfeito, perfeito. Excelência, estou satisfeito. Obrigado. Sr. Carlos Alberto, muito obrigado. Bom dia para o senhor. O senhor está dispensado. Obrigado. Doutor João Francisco, eu só, antes de nós encerrarmos, nós não temos mais audiência para o seu julgamento, só queria lembrar que a responsabilidade civil ela independe da responsabilidade criminal. Sim. E ela é vista por uma ótica distinta da responsabilidade criminal. Primeiro, sim, excelência. Só queria lembrar quanto a isso. Queria lembrar também que o pedido formulado não foi um pedido desarrazoável. E, não obstante isso, doutor, não há possibilidade de uma composição do litígio? Excelência, no momento agora, assim, eu não teria que entrar em contato com a empresa, mas, assim, como eu lhe falei inicialmente, diante do que ocorreu durante a instrução processual, vou sentar com a empresa, se for o caso. Doutor, o problema é que nós não temos mais prazo, porque eu vou encerrar a instrução, conseguir dar o prazo para apresentação de alegações finais, e minha sentença ela é sempre feita em 24 horas depois das alegações finais. Né? Então, nós não temos prazo para isso. Eu só faço essa ponderação, até fugindo um pouco das minhas características, pelo fato do que foi dito aqui, visto aqui. Se o senhor quiser, eu faço o seguinte, se o doutor Pedro concordar. Eu suspendo a audiência por 5 minutos. Se o senhor entender conveniente, nós não perdemos tempo. O senhor entraria em contato com a empresa e faria, né? Sem precisar, eu vou parar a gravação. Se não houver também, não se preocupe. Mas aí nós pararemos a gravação, o senhor mutaria a sua tela para, evidentemente, nós não vimos a sua conversa, e aguardaríamos 5 minutos. O que o senhor acha? Acha prudente isso? Acho que sim, só... Então, eu vou tentar... Eu vou pedir ao Pitágoras que pare a gravação agora. Sim, senhor. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora... Só para fim de registro, as partes chegaram a um acordo que está sendo redigido nos termos da ata. A parte requerida pagará ao requerente a importância de R$ 10.000 em 3 parcelas, vencidas respectivamente no dia 10 de março, 11 de abril e 10 de maio, as 2 primeiras no valor de R$ 3.500 e a última no valor de R$ 3.000. Mediante os pagamentos serão feitos mediante depósito em conta bancária do autor, indicada na ata. Ponto e vírgula. O não pagamento de qualquer uma das parcelas importará na aplicação de multa equivalente a 30% 15% do valor acordado, vírgula, além do vencimento antecipado de eventuais parcelas vincendas. F. Nos termos do artigo 80, perdão, as custas processuais ficam dispensadas, cada uma das partes
assumirá os honorários dos seus advogados, seus respectivos advogados. Cada uma das partes. Doutores, é isso? Alguma observação? Leiam, por favor. Excelência, é a única com relação só a constar que é da quitação, né, em relação ao processo. Sim, sim. Ao objeto do processo. E F? É G, né, doutor? E G? Após a realização do pagamento, integral do acordo, o autor confere à requerida integral quitação, vírgula, comprometentes a nada mais exigir, em juízo ou fora dele, Sim. ou fora dele, em juízo, comprometente a nada mais exigir, em juízo ou fora dele, vírgula, qualquer indenização ou reparação de danos referente aos fatos noticiados nestes autos. Perfeito, doutor João Francisco? Perfeito, excelência. É isso? Obrigado. É isso, doutor Pedro? É isso mesmo. Doutor Pedro, alguma observação? Não, excelência, nós estamos de acordo, a gente acompanhou, está ok. Perfeito. Então, em seguida, assim, passa a proferir a seguinte sentença, nos seguintes termos. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e estéticos, promovida por Vinícius Queiroz Figueiredo, em favor de fatura segurança privada, editado, já qualificado nos atos. A total das providências legais foi designada a audiência de instrução e julgamento, a oportunidade em que as partes celebraram acordo nos termos acima avançados. Assim, homologa por sentença para que produza seus efeitos, seus jurídicos e legais efeitos, o acordo noticiado nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o feito nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil. Cumpridas as demais formalidades, aguarde-se o cumprimento do acordo celebrado, cujo término se dará em 10 de maio de 2022. Correto, doutor, a data? Certo, a data está correta. Vejam que em abril ficou dia 11, porque 10 é domingo. Tá? Exato. Estou presente como publicado em audiência, ficando de logo as partes intimadas. Sem custas... Não, tira essa parte. Custas e honorários da forma convencionada. Ok. Só um minutinho. Vim aqui, né? Sem custos honorários. Não, custas e honorários na forma convencionada. Ok, doutor. Só botar. Custas e honorários. Na forma convencionada. Ponto. Registro-se. Publicado em audiência. Ponto. Ficando de logo intimadas as partes. Depois da audiência tem vírgula. Ficando de logo intimadas as partes. Sim, senhor. Já coloquei. Ponto. Registro-se. A audiência foi realizada pelo sistema... Por sistema de videoconferência. Ok. Doutor Pedro, alguma observação na ata? Não, excelência, estamos de acordo. Doutor João Francisco, alguma observação na ata? Também nenhuma observação, excelência. Doutores, eu queria fazer um registro. Eu queria fazer um registro sobre o comportamento dos senhores. Quem dera se todos os advogados em audiência tivessem o equilíbrio e o profissionalismo dos senhores. Os senhores estão de parabéns. E aqui fica o meu registro aos senhores pela forma ética, pela forma apropriada como os senhores se portaram no curso da audiência. Foi um prazer trabalhar com os senhores. Obrigado. Excelência, igualmente, e eu agradeço também o exemplar trabalho prestado por Vossa Excelência. Fica aqui meu apreço aos senhores, viu? Grande Igualmente. abraço. Igualmente. Está encerrado. Até mais. Até mais. Até mais.